I was searching for a place to run, counting days away from the sun. When I was young, they told me life was a gift. Now I grew old and I just can't see it. Am I ever gonna find a way out? I'm just tired of holding this loud. Silent side of me is burning deep. I still don't know how I'm keeping it here. 3 a.m. the train is gonna pick me up. Goodbye, mother, that is how I'll let you down. You used to be my safe place, but I was digging my own grave. A primeira vez que eu entendi o porquê que eu estava ali. E fiquei alguns meses longe, e nesses meses foi que eu entendi que a arte é uma parte essencial para mim. O balé, principalmente, porque é a arte que eu sou formada, que eu fiz 18 anos da minha vida, foi que eu entendi que era uma parte de mim. Eu falo que o ser humano ele é arte, mas o artista nunca deixa de ser artista. Nunca. Independente se faz por hobby, independente se traz como profissão, o artista é artista. É parte dele. E nesse momento que eu questionei e eu saí daquele espaço, daquele ambiente, eu me coloquei para refletir o que era aquilo para mim, foi que eu entendi, não, é meu. Não tem como eu deixar de lado. E foi aí que eu voltei e falei, não, agora eu vou me formar para honrar ele. E é bem nesse sentido, eu vou melhorar, eu vou voltar para o que eu sou, para o que é meu, porque ele incentivava isso. De tipo, nossa, eu nunca vou ser igual meu pai, eu vou ser, né, nunca vou chegar nesse nível. Até porque eu acho que se eu falasse isso pra ele provavelmente olharia pra minha cara e falava, eu não quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja melhor que eu. Então pra mim não vem com o peso de, eu nunca vou chegar no nível dele. Pra mim, vem como um aprendizado, tipo, um ser incrível que ele era, sabe? Tipo, do orgulho gigantesco que eu tenho dele ser meu pai, mas não é por conta de toda a história dele que eu preciso ser igual a ele, sabe? Porque isso é uma coisa que ele também olharia pra minha cara e falaria: Bia, essa é a sua história, não é a minha. A minha eu já vivi, agora é a sua. Você tem que trilhar a sua história. Não adianta você só ir pelo mesmo lado que eu, sabe? Mas eu não sei como, da onde que veio esse pensamento, mas assim, eu nunca vou ser ela, nunca. Ninguém nunca vai ser ninguém. Eu quero ser aquela pessoa, você não vai ser. Mas a minha mãe adorava, amava a nossa família, toda ela, primos, tios, todo mundo. Ela amava todo mundo. E eu tentava amar eles tanto quanto ela amava. Então eu tentava me manter forte, tipo, eu quero trazer alegria pra essa família de maneira que ela trazia. E eu sei que eu não vou conseguir. Eu sei que eu não consegui antes, né? Tipo, nesse momento mais. Nos momentos mais próximos da morte dela. Eu sei que eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas eu tentei encontrar força, assim, pra ser o mais parecido com ela. Né? Que a gente nunca vai esquecer do sorriso dela. Ela sorria demais, demais, demais. Ela era uma pessoa que sorria muito. O tempo inteiro. E, e eu acho que eu tentava também. Eu tentava me manter do jeito que ela se mantinha. Porque ela nunca teve uma vida fácil, nunca. E
mas sempre sorrindo, sempre. E eu tentei, pelo menos um pouco, trazer a alegria que ela trazia pra todo mundo, sabe? E eu nunca tive pensamentos assim de a minha vida vale a pena e de que realmente eu tenho uma missão aqui ou que eu possa ajudar os outros, sabe? Mas dentro da Umbanda, dentro dessa religião, eu me sinto em casa, sabe? Eu sinto que realmente eu tenho um lugar, que eu tenho um propósito e que por mais que eles não vão passar a mão na minha cabeça, porque eles não estão aqui para passar a mão na minha cabeça, eles vão estar ali quando eu precisar, sabe? É social esse cuidado. Cada pessoa que efetiva a perda da vida, que efetiva o suicídio, cada pessoa dessas atesta o fracasso da maneira que a gente vive. Cada pessoa que comete suicídio, para mim, é muito isso. Assim, cada pessoa que se vai por essa via prova mais uma vez que a gente, enquanto sociedade, faliu mais uma vez. Falhou miseravelmente com mais uma pessoa. Tenho. É que depois dessa promessa, né, no caso que eu fiz pro Sebastian, as coisas melhoraram. Elas pioraram um pouco, mas depois elas melhoraram. E agora que as coisas estão minimamente boas e que eu, como artista, consegui me posicionar num lugar e fazer as coisas que eu gosto de fato, eu olho e fico, putz, não quero morrer agora. Não quero morrer daqui 7 anos. Não quero morrer... Só que não é como se eu realmente fosse morrer. Eu só estabeleci isso. E eu tenho muito medo, principalmente o meu eu de agora tem muito medo do meu eu futuro realizar. Sabe? Tipo, eu olho e falo, cara, o que eu vou fazer? Se eu me matar depois, o que eu faço? Nada, mas... Nada, mas... Quando a pessoa mente para o psicólogo, ela não está mentindo para o psicólogo, está mentindo para ela mesma. Entende? Então, leva tempo, não é linear. Tem uma receitinha de bolo para ajudar um pouquinho. É o sono, alimentação, exercício, caminhada, qualquer... A gente tem essas receitinhas. Mas sempre, em cada caso, tem um que a mais que vai fazer diferença. E é aí que a gente tem que conhecer a pessoa, que a gente vai estar comprometido com a pessoa nesse processo. A gente vai ser ferramenta para o processo da pessoa. A gente não vai ser o sei de tudo, eu que mando. Psicólogo, psiquiatra é ferramenta para o processo da pessoa. E a ideia é que essa pessoa melhore, ela se conheça a ponto de saber que se ela cair de novo, ou der uma... Opa, escorreguei aqui. Ela vai saber como se levantar, ela vai saber o que faz bem, ela vai saber o que vai fazer mal, o que vai atrapalhar o processo dela. É autonomia. A mural, ela foi feita num episódio de Mania. Eu tava num episódio de Mania que eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Essa ideia tava no papel. E eu não tinha força pra tirar do papel porque o relacionamento que eu tava bem pesado. E a partir do momento que eu terminei, eu falei, pô, vou colocar todas as minhas ideias que eu tenho em prática. E aí eu chamei uma galera, 2 professores, e falei, ó, tenho essa ideia. Quem quer ajudar a fazer? Ah, vamos. Então a gente começou a fazer a mural. A mural vai servir pra quê? Pô, eu acho que vai ser um espaço pra onde a galera pode mandar o que tá escondido na cabeça delas. Os universos que eles projetam ali e que eles acham que é legal compartilhar com as pessoas. É pra isso. Toda forma de literatura. Mesmo sendo uma entidade muito brava, assim, ele olhou pra mim e falou, tem que parar de achar que você não é digna das coisas. Que você não é digna desse chão, que você não é digna das pessoas. Porque todo mundo aqui tá te protegendo. Se você não foi ainda, quer dizer que você ainda tem uma missão, sabe? E tudo isso, né, que eu falei, remete ao quê? Que a maior parte da minha vida eu pensei que eu não ia chegar aos 17 anos. Eu pensei que eu não ia estar aqui hoje. E semana que vem eu faço 19. Sabe quando você estipula uma idade, quando você é pequeno e fala, eu só vou chegar até essa idade? E aí você chega na cidade e você fala, e agora, o que eu faço? Porque eu passei o maior tempo da minha vida pensando em morrer. E aí, como é que vive? A morte acaba com o amor. Mesmo que o coração ardesse tanto. Vou enfeitar então esta árvore.
Nela apertarei bem este pescoço. Porque a vida não me alegra mais. Boa noite, mundo falso. Já que me tratas de modo ruim. Já que não permites para mim uma linda mulher. Então acabou. I can stand this feeling. I just want to fade away. I just know one way out. Principal, eu vou, óbvio, que tem um teatro inteiro, assim, sabe? Por exemplo, conhecer personagens, escrever, mas nesse período, assim, de recaídas, assim, principalmente agora no final, no meio, ali após a morte da minha mãe, em julho de 2024 pra cá, a gente começou a ensaiar pra Cisma, que foi a peça que eu falei lá no início. E era muito bom. Não digo só, tipo, realmente a peça do Cisma, mas, tipo, os ensaios, ali as ideias que nós tínhamos, a leitura do texto, decorar o texto em casa. Tinha alguns momentos no trabalho, ai, olha só, que eu pegava o texto no celular e escrevia o texto num caderno, porque para mim escrever o texto faz eu decorar melhor. E, tipo, ia escrevendo texto e decorava. E também lá na instituição de ensino ali, enquanto eu era jovem aprendiz, eu lia no celular o texto. Então, tipo assim, teve até um momento que eu fiquei muito mal ali nessa instituição por causa do falecimento da minha mãe. E daí eu lembro que eu tava muito quieta, muito, muito, muito quieta. E daí teve até 3 momentos, acho que só em 4 horas que a gente ficava de tarde, que eu chorei. Mas eu lembro, tipo, depois da segunda vez, eu comecei a ler o texto, pra decorar o texto. Li o texto, escrevi o texto. Sozinha ali, com fone de ouvido, escrevendo o texto. Pra sair dessa realidade. Então, eu digo assim, que o balé salvou a minha vida, sabe? É bem importante ressaltar isso, porque como eu não ia para a escola e eu não tinha contato com mais ninguém, o que me salvou foi a arte. E eu digo assim que quando você se torna artista, você não deixa de ser. E ali naquele momento foi quando realmente o balé, principalmente, salvou a minha vida. Porque era onde eu conseguia tirar aquela dor que eu tava sentindo, era dançando. Então eu brinco assim, que cada gotinha de suor que caía quando eu dançava, era um pouquinho da minha dor que tava saindo. Então realmente, o dançar, o tá no meio ali das meninas, porque a gente tinha uma turma bem parceira, assim, que estavam entendendo que eu não tava bem, aquilo ali foi o que me salvou, porque além da dança, porque a dança claro, tem toda a parte fisiológica, libera hormônio, tem tudo isso, mas a parte social, de você estar no meio de pessoas, você estar ali fazendo o que você gosta, é muito importante. E foi o que me salvou mesmo. Claro, não tiro nem um pouquinho o mérito da terapia, do medicamento, mas estar ali dançando foi extremamente importante para mim. Então, o artista poder nomear, seja em imagem, em dança, em palavra, aquilo que ele sente, é algo, assim, é um super trabalho. Não é uma coisa simples de fazer. Não é algo assim, né? Que muitas vezes as pessoas podem olhar e falar assim, mas escrever qualquer um escreve. Não é bem assim, né? Então, muitas vezes afetos vão sendo direcionados para essas obras, ódio, raiva, mágoas, tristeza, rancor, e que tem algum tipo de destino. E que podem vir coisas novas, inclusive, ali. Né? Que aí entra nessa autodescoberta, né? Encontrar coisas novas sobre si. Quando a gente vai encontrando coisas novas sobre a gente, aí tem vida. Aí tem um caminho para andar. Se a gente chega num lugar justamente de não querer, inclusive, e não sentir que tem condições de ver coisas novas em si,
em cada um, aí tá a questão da depressão. Todo mundo tem medo de não ser aceito. E algumas pessoas colocam isso no papel. Então, eu comecei a perceber que o Matheus não era um lírio do campo. O Matheus era só mais um entre uma quantidade de pessoas que têm problemas e que não acham o lugar delas no mundo. E a gente não tá aqui pra achar o nosso lugar no mundo mesmo. A gente tá aqui só pra viver e tentar tirar o melhor possível da vida. A literatura mostrou muito isso pra mim. Foi legal. Eu consegui entender que eu não ia ter resposta pra tudo. Por mais que a minha ansiedade peça que eu tenha resposta pra tudo, mas eu nunca vou ter resposta pra tudo, então... E tá tudo bem. E aí a mural surge também, anos depois, com esse intuito também, mostrar que as pessoas, todo mundo tem problema, as pessoas, mas mesmo assim, elas não estão sozinhas, e que tudo passa. Ali... Então, tipo, em qualquer momento que eu precisava me afastar um pouco, eu li o texto, decorava o texto. Durante os ensaios era maravilhoso, maravilhoso. Tiveram alguns processos que, além de ensaio, teve um ensaio. Logo, minha mãe faleceu durante as férias ali da escola de artes que eu faço parte. Então, eu não tenho condições de comprar um livro para colorir para adultos, que está no top 10, no primeiro lugar de vendas de abril no Brasil. Mas você tem uma caneta e um papel? Começa a escrever, começa a desenhar. Uma música, tem acesso à internet no celular. Eu entendo, não é 100% dos brasileiros, mas a maioria. Vai escutar uma música, vai ver uma série, vai ver um filme. Quantos filmes a gente já assistiu que a gente chorou? Ou que a gente deu risada, ou que a gente se sentiu, ai, que bonitinho. Expressa emoções, nos ajuda a entender. Ou filmes e séries que você evita, porque tocam em assuntos que você não está dando conta, ou que você está fugindo, ou que você não está afim. Tudo isso é uma comunicação, é uma expressão que você está sentindo e passando. Então, a arte eu vejo como uma ferramenta, assim, fundamental. Eu acho, assim, que se a gente não tem, né, assim, tudo bem. Se a gente não tem artistas, né, ou mais pessoas podendo fazer coisas com as ferramentas da arte, a gente poderia, no mínimo, ter mais acesso à arte. Porque também é um momento de encontro, assim, né? Você entrar em contato com um artista que, para não morrer, produziu aquela arte, nossa, assim, é maravilhoso, é super criativo, é super potente, né? Então, a arte, para mim, ela tem muitos vieses, assim, que vão para a saúde mental, assim, né? E a psicanálise se relaciona muito com a arte nesse sentido, não só de esse olhar, né, sobre o sujeito que produz a arte, mas o potencial que a arte tem de produzir mais vida, assim. Eu desenvolvi com uma amiga, com a minha melhor amiga, na verdade, a gente criou um perfil de memórias no Instagram. Que é literalmente, o objetivo daquilo é, no momento em que a gente tá vivendo feliz, tirar uma foto, nem que seja uma foto feia, assim. Não nossa, mas do ambiente, pra gente ter uma lembrança. Nos dias que a gente estiver triste, isso é algo que eu acho que é um pacto mútuo que eu tenho com ela, de toda vez que a gente tá triste, a gente abre aquele perfil e fica vendo, relembrando memórias de momentos bons pra, de alguma forma, pensar, caralho, a vida vale a pena minimamente. Quando eu descobri, que foi uma descoberta pra mim, que eu podia escrever sobre coisas boas, foram sobre isso que eu comecei a escrever. E, na verdade, até hoje, a maioria das minhas poesias, não exatamente poesias boas, né, mas sobre sentimentos bons, que não é necessariamente sentimentos ruins, elas são sobre isso. Tipo, tenho poesias que eu falo sobre 2 meninos andando de bike na rua, ou tem uma poesia muito legal que eu tenho que é que eu sempre pego o mesmo ônibus todo dia. E aí é sempre meio que um silêncio, as pessoas não conversam muito, e aí sempre tem um ponto que entra um monte de idosas. E aí eles começam a fofocar. E daí começa a vir uns burburinhos assim, sabe?
E aí eu fiz uma poesia sobre isso, sabe? Como muda, como o vento na janela muda quando os idosos entram no ônibus. E eu gosto muito de escrever sobre as pequenas coisas, e foi através das pequenas coisas que eu comecei a melhorar minha saúde mental, na verdade. É as brevidades da vida. É as coisas que eu gosto de parar e olhar. Eu gosto de ir pra Curitiba. Normalmente ficar lá só... Às vezes eu sento lá na praça, na Carlos... na Santos Andrade, sento lá na 15 também. Só fico vendo as pessoas passando, os pombos, os tiozinhos vendendo alfajor. Às vezes eu sento lá no Largo da Ordem, lá, pego uma cerveja e fico olhando o pessoal conversando, passando. É divertido, é gostoso. Cada um tem sua vida, cada um tem seus afazeres, mas, no modo geral, tudo é bonito de ver. Tipo, o cotidiano, as fofocas das senhorinhas. Principalmente, eu gostava muito de sentar no passeio público a jogar xadrez com os velhinhos, nos meus dias de folga. Era muito divertido, eu adorava fazer isso. Daí eles ficavam contando as histórias deles, ficavam ouvindo. Eu gosto desses detalhes, dessas brevidades que a vida tem. Nesse dia que o sol tava desse jeito, na flor tal, foi bonito viver e eu quero ver isso de novo. E a minha válvula de escape atual, acho que desde sempre, é me isolar pra ver a cidade longe. Eu gosto muito, assim, tipo, se eu não vou ver o pôr do sol na Praça Pôr do Sol, que é o mais perto, eu vou, sei lá, na torre, que é longe pra caralho, só pra eu poder ver a cidade no pôr do sol. E imaginar o que as pessoas estão fazendo, ver se eu consigo ver o meu prédio de lá, e coisas do gênero, que eu acho que essas coisas fazem a vida valer a pena, sabe? Que mesmo enquanto a gente tá muito mal, as coisas estão acontecendo, e as coisas estão acontecendo de uma forma bonita, sabe? Ao mesmo tempo que eu tô muito mal, é um dia de bosta, eu só quero, sei lá, sumir. O sol tá bonito. E isso vale a pena. Eu, sei lá, fiz um desenho massa e eu quero compartilhar isso. Vale a pena. Ou, sei lá, eu acho que depois que eu tive mais contato com pessoas do meio artístico, que eu comecei a conversar com gente, nossa, tipo, as minhas experiências trabalhando, por exemplo, como voluntária no FENATA, que eu via gente do Brasil inteiro, eu conversava com pessoas do Brasil inteiro, vários artistas, várias pessoas, eu ficava, meu Deus, se eu tivesse me matado em 2018, olha que merda, eu não estaria vendo isso aqui. E aí eu acho que são essas mínimas coisas que vão fazendo a gente querer adiar e postergar e brigar com a nossa cabeça mesmo em relação ao dia e como que a gente vai morrer, sabe? Porque eu, principalmente agora, eu não quero morrer sem ter o máximo de adquirir o máximo de conhecimento sobre a arte e sobre pessoas que eu puder, assim. Meu objetivo é conhecer. E se eu não conhecer o máximo de coisas, eu não vou estar satisfeita. Porque eu acho que é isso que faz valer a pena, assim. Você conhecer gente, falar com gente, ter experiências, ver coisas, sei lá, nem que seja pra ver uma peça ruim de teatro, sabe? Nem que seja um negócio que você olha e fale, nossa, que merda, por que eu vim aqui? Mas você foi. Você não ficou na tua cama, no escuro, deitado, chorando. Você levantou e você foi. Viveu, minimamente. Foi ruim. Mas você fez alguma coisa. E isso é bom. Você fica num limbo, assim. Eu tô num momento que eu tô estável não, mas que eu tô bem melhor, que eu tô que eu ainda continuo vendo motivo pra ir pra frente. Mas tem alguns momentos, um ou outro, que eu já não tô tão bem assim, mas no dia seguinte, o que me deixa melhor é que, tipo, eu sei que talvez amanhã posso estar assim hoje, mas nesse momento atual da minha vida, eu sei que amanhã eu já não vou estar assim. Eu sou muito orgulhosa de tudo que eu passei e tudo que eu construí. Então, eu fico extremamente orgulhosa de falar que eu sou formada em balé clássico. Extremamente. Fico muito feliz de dizer que eu conquistei isso. E assim, eu acho que é extremamente importante
uma pessoa que tá nesse processo, entender que tem uma luz no fim do túnel. Por mais que não seja uma coisa assim para sempre, ou nossa, nunca mais vou ter isso, mas entender que você melhora. Um dia essa escuridão, essa coisa cinza passa, sabe? Então eu fico muito orgulhosa de mim mesma, assim, e muito agradecida por tudo que fizeram por mim, por todo mundo que teve, tipo, junto comigo nesse processo, assim. Eu acho que é o principal. Pô, eu não achava que eu ia chegar nos 25, eu já cheguei nos 28 já, então tô bem no lucro, assim. Bem no lucro. Mas olhando o Matheus lá de meus 16, 15 anos, eu ia ficar bem orgulhoso do que eu consegui hoje. Das coisas que eu conquistei, da sanidade mental que eu consegui recuperar. Tem muita coisa ainda que eu não tratei, mas hoje em dia eu tô bem melhor, tô bem mais consciente das minhas ações. Eu conheço os meus limites e eu já testei bem eles já. O Matheus do passado ia ficar bem orgulhoso com o Matheus do presente hoje. Dia 3 de abril é seu aniversário. 60 anos agora passados, você já teria a barba e o cabelo grisalhos. Eu ia brincar contigo, dizer que tá velhinho, vai ter que usar bengala, paizinho. Eu acenderia a vela pra você, cantaria parabéns, faria seu bolo preferido, de abacaxi. Eu ia esquecer o presente, provavelmente. Você olharia nos meus olhos e diria que o melhor presente você já tem. A gente passaria o dia junto, vendo filmes e criando teorias malucas. Pai coruja, eu sei que você choraria. Iria se emocionar tantas vezes e me abraçaria. Agora, a vela que acenda é em memória e não vida. O parabéns se tornou um adeus. É estranho e confuso te viver em mim, te dar um sentido, te fazer poesia. Pai, eu sei que está comigo. Eu vejo um pouco de você em cada lugar, nas ruas, nos teatros, nos caminhos. A filha do jornalista. Carrego comigo o legado não apenas de um pai, mas de um amigo. Me ensina a ser que lança de novo. Canta pra mim as mocinhas da cidade no violão. E quando eu tiver medo do trovão, diz que vai me proteger do escuro. Eu fui almoçar no nosso lugar. Lembro da nossa última conversa lá. Falamos sobre religião. Quem diria você estaria tão certo? Dessa vez você não pode se gabar. Só errou em uma frase, pai. Você me disse que ter fé é não ter espaço para dúvidas. Eu não posso concordar. Porque na dúvida entre continuar sem você aqui ou não, foi onde encontrei minha fé e minha oração. Dizer que sempre tinha um pai e uma filha. Em minha pele, suas palavras foram eternizadas. Para sempre seremos uma dupla. Sentados na poltrona, eu na cor de rosa e você na cinza. Dorme com a lua e os anjinhos, papito. De onde estiver, aproveita seu dia. Deixa que eu apago a vela só dessa vez e faço um pedido já concretizado. O melhor amigo. Leaving endless lays, I'm sick of it all. I took the pills hoping I would stand tall. Waving, smiling goodbyes, they don't know I'm pretending. Eu acho que é complicado, né? Eu acho que sempre vai ser muito difícil, por mais mínimo e pequeno que você ache que é o seu problema. A gente sempre acha que a gente não vai sobreviver, que nunca vai ter o dia de amanhã, que a gente não vai chegar numa certa idade, que às vezes ninguém gosta da gente, que ninguém vai reconhecer que a gente existe no mundo. Às vezes a gente sente que a gente passa na rua e é como se a gente fosse invisível e ninguém tá olhando pra gente. Mas eu acho que isso tem como mudar. E por mais difícil que seja a sua situação no exterior, eu acho que a gente sempre deve começar a melhorar no interior. Bom, se você passa por isso, nesse momento, é importante lembrar que você não é a única pessoa passando por isso. Outras tantas pessoas que passaram já por isso têm condições de te dar um abraço, ao menos,
E busque pessoas que te amam, uma pessoa que seja, para simplesmente, se for o caso, pedir ajuda, mesmo que isso não tenha muito nome, mesmo que isso não ganhe muito sentido, mesmo que não tenha muita palavra que alcance o que você está sentindo. Pode ser simplesmente um me ajuda. É um pontapé inicial para tentar conseguir sair desse abismo, um passo de cada vez. E assim, é trabalhoso, é uma caminhada arenosa, mas que é uma travessia que vale a pena na direção da vida, assim. Então, é trabalhoso sim, mas busque o seu jeito, assim, de fazer essa procura que a gente pode encontrar, né? Profissional e sujeito, ou as pessoas do teu entorno, pessoas que te querem bem. Ninguém é totalmente isolado no mundo, né? Tem pessoas que gostam da gente e que podem oferecer esse olhar, esse abraço e estar contigo nesse momento. Se você talvez esteja numa fase ruim, mas você não queira acabar com ela, às vezes é necessário você acabar com ela. Então, é muito difícil você falar assim: algumas têm que acabar, mas outras não. Você tem que se conhecer muito. Acho que a primeira fase, assim, é você se reconhecer, tipo, será que isso continua valendo a pena pra mim? Você não tá bem, você tá cogitando, né, suicídio, ou não chegou nesse ponto ainda, ou já tentou. Você não tá só, não é só você que tá sofrendo. A sua dor ela é real, não importa o que seja o motivo da sua dor, você não tá só. Não permita que as pessoas comparem sofrimentos, diminuindo o seu. E nem você deve fazer isso, porque se ela existe, ela é real. Se você tá sentindo, é porque é real. Mas peça ajuda de alguém de confiança, para profissionais de saúde, alguém que você sinta um mínimo de confiança e segurança de compartilhar, e peça ajuda, que tem como resolver. Tem como tirar você dessa escuridão. Não é que o túnel não tem saída, você está de costa para a saída, você não está vendo a luz no fim do túnel. E alguém vai te ajudar a se virar e ver a saída e ter uma vida mais leve, mais saudável. Tem saída. Acho que assim, eu tento falar de uma forma leve as coisas assim que a gente passa. Porque querendo ou não, se a gente entrar num buraco muito profundo, eu acho que acaba assustando um pouco. Porque por mais que a gente queira que a pessoa entenda que tá tudo bem, mais gente passa por isso, eu acho que se eu começar a falar muito profundamente e acabar abrindo cicatrizes, eu acho que acaba piorando um pouquinho. Mas eu acho que o principal é que tem saída. Às vezes escrevendo, às vezes desenhando, às vezes cantando, às vezes olhando para as pequenas coisas. Você não precisa, isso eu falo em algumas das vezes também, você não precisa ganhar na Mega Sena, ou ter 50 namorados, ou 100 milhões na conta para você ser feliz. Felicidade é o marketing que o capitalismo criou para vender Bobbie Goods. Mas eu acho que sempre passa. Dos piores momentos, assim, eu reescrevi uma frase na minha mão ou em um caderno meu, que é: os dias bons passam, mas os dias ruins também. Porque parecia que os dias bons eram uma fração de segundos e os dias ruins eram uma eternidade. Mas eles sempre passam. Sempre, 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 sempre. E às vezes você acha que não e que vai demorar muito, mas tenta viver 24 horas. Se você conseguir viver 24 horas, já tá bom. Então, o que me motiva é reconhecer que haverá dias ruins e dias bons. Haverá pessoas que vão ser para tua vida, haverá as que não serão. E reconhecer que algumas coisas acabam, mas as que ficam são
extraordinárias. Talvez todas as pessoas que você conheceu, as amizades que você construiu, você já não converse mais. Mas o que fica é você. Você tem que continuar por você. Você tem que continuar porque você sabe que talvez um dia você vai estar cruzando a rua, vai ouvir alguém contando uma piada para outra pessoa e você vai dar aquele risinho assim, tipo, pô, essa piada foi boa e você vai seguir com a tua vida. Tipo, pô, eu vou... Por exemplo, é algo muito banal, mas eu costumo utilizar um brinco de prata. Parece uma folha. E daí, desde que eu comecei a usar esse, 3 pessoas já repararam no meu brinco. Aí, tipo, você fica, pô, obrigada, né? É reconhecer essas pequenas coisas. Óbvio que tem grandes coisas que você vai correr atrás. Eu, por exemplo, gostaria de ir para a Itália, mas não é ir para a Itália que me motiva a não tentar mais. É essas coisinhas, assim, sabe? Tipo, pô, a pessoa elogiou meu brinco, eu vi aquela piada, eu comprei um sapato novo, eu experimentei uma comida nova, eu cortei o cabelo, tipo, essas coisinhas eu acho que me motiva. E também, como eu já falei, é reconhecer que tem dias ruins e tem dias bons, mas os dias ruins não vão. Você pode ficar meio, poxa, não gostei, né? Esse dia foi meio paia, pô, nada a ver. Isso acontece com todo mundo, mas é reconhecer que amanhã você vai entender que vai ser outro dia. Aquilo até pode te afetar ainda, mas amanhã vai acontecer outras coisas que você vai esquecer que aquilo aconteceu. Não é para sempre. É que nem diz a música, para sempre sempre acaba. E isso encaixa. Porque se eu encontrasse hoje em dia a Angelina de 2019, eu acho que ela não entenderia que eu sou ela, sabe? Porque é um sentimento de que não vai sair daquilo. E que nem eu posso dizer que eu melhorei em 2022. Fiquei bem, sabe? Todo esse processo demorou, foi muito tempo. Mas tô melhor, tô terminando minha faculdade. Nunca pensei que fosse conseguir fazer isso. Porque realmente é uma desesperança muito grande. Mas realmente tem saída. Eu acho que o lembrar que o para sempre sempre acaba. É uma forma boa de pensar que realmente uma hora passa. Se manter o tratamento, se manter a terapia, se manter o medicamento, tudo, se você fizer por você, a tua parte, já é muita coisa. Eu acho que a arte é tudo aquilo que toca o coração e a alma da pessoa. Além de uma válvula de escape, é o que prova que a gente tá vivo. Eu acho que a gente não seria ser humano. A gente não seria humano se a gente não tivesse expressões e formas de expressão. Eu acho que a prova na qual o ser humano existiu nessa terra, viveu por um período de tempo e se constituiu como sociedade é as produções artísticas. Isso a gente vê historicamente. A gente só estuda história porque alguém em algum momento escreveu alguma coisa. Alguém em algum momento pintou alguma coisa retratando sobre aquilo. E essas são as provas que a gente tem. Você só tem provas de que teve uma sociedade antes da gente porque alguém colocou a mão com tinta, com páprica na parede de uma caverna. Isso é arte. Isso é uma forma de expressão. Era alguém expressando sobre caça, alguém mostrando que alguém vive ali para alguma outra pessoa. Eu acho que a gente vive de arte desde que o ser humano é ser humano. E a arte, para mim, é, sei lá, o maior significado de vida. E se eu só tô viva, é pela arte. E se eu só for viver a partir de agora, vai ser pela arte para produzir coisas. Porque eu ainda quero deixar a minha marca em algum lugar, sabe? E... enfim, gosto muito. Arte, massa.